Salve, salve rapaziada, Zé Bedega aqui mais uma vez. E nesse vídeo, rapaziada, vai ser um vídeo um pouco diferente. Vou falar um pouco aqui das runas de despertar, tá bom? Então vou abrir primeiramente aqui a minha caixa, né? E vamos aqui para as runas de despertar. Então atualmente a gente tem 4 runas de ataque e 4 runas de defesa. E aí você pode estar se perguntando, mas Zé Bedega, qual é o melhor item? Qual é a melhor runa para a gente equipar aqui nas nossas lendas? Então, basicamente, a runa vai depender do tipo de lenda que você estiver jogando, por exemplo, né? Então, vamos começar aqui pela runa de ataque. Então, vamos supor que você tem uma lenda ali que ela não tem muito ataque, e aí você precisa de um item para causar ainda mais dano. Vamos supor aqui que você precise do raio implacável. Vamos começar pelo raio implacável. Então, aqui no nível 7, no nível, calma aí, no nível 5, eu acho que ele começa no nível 5. No nível 5, você tem que causar 5 dano, né? Atacar o adversário 5 vezes seguida para poder habilitar o raio implacável. Só que vai ter lendas que você não vai ter essa facilidade de causar um ataque 5 vezes seguido. Como por exemplo aqui, se a gente for equipar, deixa eu só ver aqui, o Kong. Vamos colocar aqui o Kong. Vamos lá, vamos aqui para o teste. A gente está com o raio da prudência, né? Raio implacável, na verdade. Ok. Só que aqui é diferente, porque o raio implacável agora ele atualizou. Então, às vezes, no nível 6, você já não precisa causar 5 vezes dano no adversário. Você só precisa causar apenas 4 vezes, né? Então, já facilitou um pouco mais você utilizar o raio implacável em lendas que não tem tanta facilidade assim. Mas vamos que vamos. Deixa eu ver se tem como testar ele aqui no nível 5. Não tem como, né? Não tem como testar no nível 5. Acabou que pudesse. Mas vamos lá. Por exemplo aqui, o combo do Kong é basicamente esse. Você dá a habilidade e pule da ataque básico. Ou seja, é apenas 2 hits. É apenas 2 hits. Já o combo do apenas ataque básico, olha só. Ele causa agora 4 hits. O quinto foi por causa do raio implacável, tá? Olha só, novamente, olha só, 4 hits, tá vendo? Agora ficou mais fácil, mas antes não era. Então como que você iria causar 5 dano seguido? Não tem como, não tem como, é bem difícil. Você talvez teria que fazer um combo mirabolante aqui, fazer isso depois de utilizar Ultimate, não sei nem se isso é possível, acredito que não. Então, só para vocês terem uma noção do quão difícil era você ativar o raio implacável em lendas como, por exemplo, o Kong. Aí seria mais interessante você utilizar, por exemplo, o raio da prudência, ou utilizar aqui o vanguarda, que aumenta o dano quando a lenda tiver mais de 60% de ponto de vida. Então, para essas lendas em específico, valeria mais a pena utilizar esses dois itens aqui, o raio da prudência ou vanguarda, já que não seria possível utilizar o raio implacável. Mas como eu falei, agora se você tiver o raio implacável no nível 6, você já consegue utilizar com apenas 4 hits. Então já ficou um pouco mais fácil a gente utilizar o raio da prudência em lendas específicas. Agora vamos para uma outra lenda, como por exemplo aqui a lenda do Neve, né? O Neve também está aqui. Vou utilizar aqui, ó. Olha só, aqui está em 5 hits, certo? Tá no nível 5, 5 hits, a gente não tem a condição aqui para ativar o raio implacável com 4 hits. Mas o Neve, ele tem uma habilidade que ele causa muitos hits, olha só. Ele causa 13 hits, né? O 14º foi por causa do Inter, né? Vamos lá testar novamente, olha só. 13 hits, cara. Então é muito fácil habilitar o raio implacável com o Neve, por exemplo. Então, para lendas específicas, o raio implacável vai ser a melhor escolha, porque você vai ser muito mais fácil de ativar o raio implacável, tá bom? Então, em qual que você considera utilizar o raio implacável? Qual que você considera utilizar ali, o raio da prudência? Basicamente, personagens que tem combos assim, como por exemplo o Neve, como por exemplo aqui o Kurenai, que ele também ataca várias e várias vezes, né? O combo dele é muitos hits, olha só o combo do ataque básico, olha só. É 5 hits, então já dá para habilitar somente no ataque básico. Na Ultimate é a mesma coisa. Olha só, na Ultimate são 10 hits, dá para ativar tranquilamente. No combo aéreo, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, dá para ativar também. Então é muito fácil ativar o raio implacável em lendas específicas, tá? Então você vai ter que ver aí qual é o seu personagem, né? Qual a facilidade que o seu personagem tem para ativar o raio implacável, tá? Então, se for, por exemplo, aqui o Peter, não dá para você utilizar o raio implacável no Peter. Olha só,
É 5 vezes, né? O meu tá no nível 5, então vamos testar aqui. Só dá para habilitar o raio implacável em lendas específicas. Que vamos lá. Vou utilizar o Peter aqui. Precisamos atacar 5 vezes o adversário. 1, 2, 3, 4. Olha só, conseguimos causar o quinto dano. Deixa eu só conferir aqui. É 5 hits. 1, 2, 3, 4. Não, é 4 hits. Tá vendo? É 4 hits apenas. Então, assim, não dá pra gente equipar o raio implacável no Peter, porque precisa de 4 hits, a menos que você esteja na ranqueada, tá? Na ranqueada é um pouco mais fácil. Ou que vocês tenham aqui a própria Ultimate. Com a Ultimate, olha só, você causa muito dano, tá? Com a Ultimate você causa dano no inimigo várias vezes, olha só. Causa dano aqui 5 vezes, então com a Ultimate dá sim para você utilizar o raio implacável. Então, para algumas lendas específicas, você vai conseguir utilizar como o próprio com o próprio Kurenai, você consegue ativar de todas as formas possíveis. Apenas ataque básico, apenas com ultimate, apenas com combo, então você tem uma facilidade maior. Já para algumas lendas específicas, você só vai conseguir ativar com a ultimate ou com um combo aí muito complexo, tá? Então a primeira coisa que você precisa analisar na sua lenda é fácil ativar o raio implacável? Eu tenho esse raio implacável aqui pelo menos no nível 6, que é para poder habilitar aqui o raio implacável com apenas 4 hits. Então isso você vai ter que analisar com a sua lenda, tá bom? Então vamos agora para o raio da prudência. Então o raio da prudência você causa dano se ficar um tempo parado ali sem causar o dano no adversário, né? Então caso não ataque por 4 segundos, ou cause atordoamento, polimorfia, congelamento no adversário, o próximo ataque disparará um raio causando 300 de dano verdadeiro em uma área pequena. Então o tempo de recarga é 2 segundos, tá? Então esse int aqui é muito bom. Só que vamos ver aqui as outras habilidades. Olha só, no nível 6, que é o nível que está aqui em específico, carrega também ao reduzir a velocidade de movimento ou deixar no estado de confusão. O que isso quer dizer? Quer dizer que você também consegue carregar este item, mesmo que não dê 4 segundos ali. Você consegue carregar se você causar lentidão, reduzir a velocidade do inimigo, ou você deixar ele em estado de confusão, ou seja, stunar o adversário, né? E no nível 7 reduz o tempo de espera em 1 segundo, certo? Então no caso aqui era 4 segundos, você vai ter que esperar apenas 3 segundos. E antes daqui, o raio da prudência você teria que ativar depois de 5 segundos parado, tá? Parado que eu digo assim, você não atacar o adversário, você tem que ficar correndo, correndo, correndo. Quando habilitar o raio da prudência, aí você consegue atacar o adversário e causar um pouco mais de dano. Então vamos entender um pouco melhor de como que funciona aqui o raio da prudência. Para isso eu vou utilizar aqui a melhor lenda, que acredito que seja melhor para utilizar o raio da prudência, que é a Alice, rapaziada. Vamos ver aqui, ó, a Alice no meu tá no nível 6, certo? Então vamos testar aqui esse item na Alice. Então vamos esperar aqui, ó, como falei, 1, 2, 3, 4 segundos, já podemos habilitar, olha só. Um hit já causou mais dano ali. Só que, como eu falei para vocês, no nível 6, você consegue ativar também causando stun. E o que é a ult do... O que é a skill da Alice faz basicamente stunar. Então você também consegue ativar com o stun. Então como é que funciona? Você dá o ataque básico, né? Vamos supor, você deu o ataque básico, tá? Jogou o adversário para longe, só que não era para eliminar. Então vamos lá, vamos supor que o adversário chegou perto de você, você deu o ataque básico, certo? Aí ativou. Aí você utiliza a sua skill. E aí, ó, habilita novamente o raio da prudência imediatamente. Isso faz com que você consiga utilizar o raio da prudência 2 vezes seguidas. Então, para lendas específicas, como por exemplo a Alice, é excelente você utilizar o raio da prudência, que você não precisa ficar esperando, olha só, causar esperar ali muito tempo para causar mais dano. Então, para lendas específicas que causam muito stun, é excelente o raio da prudência, é o melhor item. Por quê? Vamos utilizar aqui o raio implacável. Vamos fazer o teste. Para o raio implacável você precisa atacar 4 vezes, certo? Só que olha só o combo da Alice, só de ataque básico. 2 hits. 2 hits, não dá para habilitar com 2 hits. Concorda comigo? Vamos ver aqui utilizando a habilidade. Olha só. 1, 2, 3. Mas a gente precisa atacar 4 vezes. Então vocês conseguem ver quão difícil é habilitar em lendas específicas o raio implacável. Então assim, vamos tirar um aqui, 2, 3, 4. Talvez assim desse para você utilizar. Então é bem difícil mesmo, né? Você utiliza a habilidade e dá um ataque básico. Olha só, ataque básico. Aí utiliza ali a habilidade, né? Como ela já caiu, você consegue habilitar
consegue utilizar o ataque básico novamente. Então, se você fizer esse combo, vai funcionar. Só que é bem difícil, né? Porque você precisa estar próximo ao adversário, porque você precisa causar dano antes mesmo da bolinha explodir. Então, ataque básico já vai dar 2 hits, com mais 2 hits do ataque básico, vai dar totalizando 4 hits e, consequentemente, a gente conseguir habilitar o raio implacável. Então, você consegue ver que vai ter lendas específicas ali que vai ser melhor utilizar o raio implacável, vai ter lendas que vai ser melhor utilizar o raio da prudência, tá? Então você precisa também analisar qual é o tipo da sua lenda. Se, por exemplo, sua lenda for uma lenda bem passiva, como por exemplo aqui, ó, como por exemplo o Brick você pode utilizar tanto o raio implacável quanto o raio da prudência. Por quê? Vamos fazer o teste aqui agora. Vamos lá. O Brick, a sua ultimate, vamos habilitar aqui, a sua ultimate ele causa vários hits. Olha só, causa 5 hits. Então já dá para habilitar aqui o raio implacável, correto? Então a gente já consegue habilitar o raio implacável. Com a sua habilidade não dá, porque olha só, dá apenas 2 hits, a menos que você jogue o adversário na barreira. Então vamos jogar uma barreirinha aqui e vamos jogar o adversário lá. Olha só, 2 hits, 4, contando 4 com mais um, 5. Aí consegue habilitar tranquilamente o raio implacável, tá? Então, dependendo aí, ó, de como você for utilizar, olha só, se pegar um adversário, aí você joga ele para a barreira novamente e consegue habilitar o raio implacável, tá? Dessa forma, ou através mesmo da sua ultimate, você também consegue habilitar o raio implacável. Ou, como você viu, né, você também pode utilizar aqui o raio da prudência, né? Porque ele não é um personagem que você vai ter que ficar em cima do adversário para poder atacar. É uma lenda que você vai ficar esperando um bom tempo ali. Quando o oponente vacilar, você utiliza os seus ataques aqui para poder causar mais e mais dano, tá bom? Então você pode utilizar um desses 2 itens. Então vai ter esse tipo de lenda. Lenda que vai ser mais fácil utilizar o raio da prudência, lenda que vai ser mais fácil utilizar o raio implacável e lendas que vai ser mais fácil utilizar qualquer um dos dois. Entendeu? Agora vamos, rapaziada, para o Vanguarda. Então aumenta o dano em até 40%, né, no nível máximo, ao atacar o adversário quando ele tem uma vida acima de 60%, tá? Então como que você utiliza isso daqui, quanto que você utiliza, em quais lendas você pode utilizar este item aqui? Basicamente, rapaziada, você pode utilizar esse item aqui nos tanques, porque não é uns personagens que tem muito dano geralmente, né? Com exceção aí da Cindy, né? Com exceção aí do Kaiser, que tem bastante dano, vamos dizer assim. Então, para essas lendas específicas, né? Você pode utilizar o Vanguarda também. Porque quando a lenda não tiver muito dano, você consegue causar mais dano utilizando o raio, o Vanguarda. Então, vamos fazer um exemplo aqui novamente. Vamos utilizar aqui o combo, né? Vamos fazer aqui primeiramente o combo apenas do ataque básico, olha só. Causou 1193. 1193. E com a sua ultimate, utilizando o raio implacável ali, né? Causou 2450. Só que deixa eu desabilitar aqui o raio implacável. Desabilitar, vamos fazer o teste novamente. Cadê o brick? Ok, vamos testar novamente. Ok. Vamos lá, o ataque básico, né? Novamente. 1193 e a sua ultimate vai causar 2227. Vamos utilizar agora o Vanguarda para a gente ver. Vamos utilizar aqui e vamos fazer o teste novamente. Então, o ataque básico agora ele vai causar, olha só, 1464, um pouco mais de 200 de dano aí a mais, certo? Agora a gente tem que eliminar o adversário, né? Olha só, vamos lá fazer o teste novamente. Ataque básico, 1464. Vou dar um ataque básico, que ele já vai ficar com menos da metade da vida. Então vamos lá. Olha só, sem um item, 1193. Então assim, 300, um pouco mais de 300, né, de dano a mais. Agora com a ultimate, né, você tem que utilizar, obviamente, em lendas que tem mais de 60% de ponto de vida. Então vamos utilizar aqui, olha só, 2251. 2251, olha só, sem um item, né, 1706. Tá vendo? Então, para algumas lendas específicas, você consegue utilizar esse item para causar mais dano em personagens que tem muita vida, né? Em personagens que não tem muito dano e que tem muita vida o adversário, tá? Agora vamos verificar aqui, rapaziada, o agressão, mano. O agressão aumenta o dano em 10%. Só que, cara, concorda comigo que se você utilizar um ataque que causa 1000 de dano,
no adversário. Se você utilizar esse item, ele vai causar 1.100 de dano, né? Porque 10% de 1.000 é 100. Então 1.000 mais 100, 1.100 de dano. Só que se você concorda comigo que somente nesse item aqui, num ataque básico, a gente causou mais de 300, mais de 200% ali de... mais de 200 de dano a mais com o Brick, somente com um item, e a gente não precisou causar muito dano nele. Você concorda comigo também que a gente conseguiu utilizar aqui o raio implacável, que somente na primeira ativação você consegue causar 500 de dano no oponente? E que no raio da prudência você consegue utilizar e consegue causar 300 de dano no oponente? Então, rapaziada, pra mim, atualmente, o agressão é o pior despertar aqui de você utilizar. Porque o dano que você vai causar é muito pouco. É muito pouco o dano que você vai causar. E aí você pode estar se perguntando, Zé Bedega, qual o melhor item agora? Né, se eu tiver aqui o raio agressão no nível máximo e se eu tiver essas outras aqui no nível 5. Então, eu ainda considero o raio implacável, né? Se a sua lenda for fácil de ativar, melhor ainda. Tá? Mesmo que esteja aqui no nível máximo do agressão. Tá? Acredito que a agressão só seria útil se ele tivesse 20% a mais de dano, tá? 20% a mais de dano. Porque é muito pouco mesmo. E aí agora tá tendo meio que um bug assim, rapaziada, que este item aqui específico tá causando muito dano, cara. Tá tendo bug aí que ele tá causando muito dano, não sei porquê. Vamos ativar aqui, vamos fazer o teste rapidamente. Vamos fazer o teste aqui rapidamente, num duelo aqui. De maneira rápida, tá? A gente só vai causar um dano no adversário. E aí a gente vai sair da partida só pra gente ver o quanto de dano. Eu sinceramente não sei como esse dano é calculado. Eu sinceramente não sei como esse dano é calculado. Mas ele tá dando muito dano, rapaziada. Ele tá dando muito dano. Ou pelo menos ele tá aparentemente mostrando muito dano ali. Então vamos verificar aqui rapidamente. Vamos utilizar aqui o combo mesmo, né? Vamos utilizar aqui, ó. Causamos 1.800 e 2.175 no adversário, tá? Vamos ver aqui agora quanto de dano isso foi do item. Né? 2.100 e alguma coisa, né? Mais ou menos. Vamos verificar aqui quanto de dano ele causou. Vamos lá. Partida encerrada. Ok. Vamos ver agora o item, né? Quanto de dano esse item causou na gente. No caso, no adversário, né? Vamos ver aqui as estatísticas. Olha só, rapaziada. De 2.175 de dano, ele mostrou aqui que 1.552 foi do item. Foi do agressão, mas não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, sendo que ele aumenta apenas 10% de dano. Entendeu, rapaziada? Então, ele tá com esse número aqui bugado. Antes da atualização agora do dia 14 de janeiro de 2025, o agressão mostrava o dano ali total. Por exemplo, se eu tivesse 2.175 de dano, ele mostraria, olha, apenas 200 aqui foi através do agressão. Mas agora ele tá dando esse bugzinho aí, tá mostrando um valor muito alto. Tá mostrando um valor muito alto. Então, eu não sei como que esse item agora tá funcionando, mas acredito que seja um bug mesmo, tá? Acredito que não seja tudo isso de dano, porque não faz sentido nenhum, né? Mas se a gente causa 2.000 de dano, só 1.500 através do item, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, sendo que aumenta apenas 10% do dano, tá? Então, rapaziada, pra mim aqui o agressão é o pior item de jogo aqui pra você estar equipando as runas de ataque, tá bom? Agora vamos para as runas, né, os despertares de defesa. Rapaziada, para X1 melhor esse aqui, não tem dúvida, tá? Determinação Indomável, que recupera uma certa quantidade do ponto de vida quando você tiver um HP abaixo de 15% no nível 5. Se tiver no nível 6, você consegue recuperar 60% do seu ponto de vida e ativa com menos de 20% de ponto de vida, tá? Então, Determinação Indomável é o melhor item aqui pro modo do X1. Aqui pro modo de ranqueado, pro modo de domínio, pro modo ali onde tem 3 personagens, o melhor item que eu considero aqui, obviamente, vai depender da sua lenda se vai ser mais fácil ativar esse item ou não. Como por exemplo ali, um Aoi, se você atingir um adversário e os outros estiverem próximos, você vai conseguir ativar facilmente este item. Com a ultimate do Peter também, com a ultimate da Cindy, com a ultimate da Alice. Então vai ter personagens que vai ser melhor você utilizar o escudo de ataque, tá? E aí o que esse escudo de ataque faz? Basicamente, você vai ter ali no nível 5
você vai recuperar 15% do seu ponto de vida apenas de escudo, tá? Se tiver no nível 6, você acertar 3 ou mais oponentes, cria um escudo de 30% do seu ponto de vida. Ou seja, se você tiver ali 1000 de pontos de vida, 1000 de pontos de vida máximo, tá? Não é de pontos de vida atual da sua lenda. É do ponto de vida máximo. Vamos supor aqui, vamos colocar como se a sua lenda tivesse apenas 1000 de dano, 1000 de vida máxima, tá? Aí se você atacasse 3 ou mais adversários, você iria ter 30% de escudo, né? Ou seja, 300 ali de escudo, se o seu ponto de vida máximo fosse 1000, tá? Se fosse 5000, 300 vezes 5 daria 1500 de escudo, né? Então seria muito escudo mesmo, tá? Aqui, esse item aqui novamente, né? É o vento novo, que toda vez que você revive, é muito bom para domínio, você ganha de escudo 850 no nível 1 e no nível máximo 1150. Rapaziada, presta atenção. 1150 de escudo toda vez que você reviver. É como se você tivesse 1150 a mais de vida. Basicamente isso. Basicamente isso, tá? Então esse item aqui é muito bom. E também temos o item final aqui, que é o Vigor, que aumenta o ponto de vida máximo em 10%. Também não considero que esse item aqui seja útil ultimamente, porque vale muito mais a pena você ter um pouco a mais de escudo, né? De vida, entre aspas, através de escudo, do que você ter vida aqui através do Vigor. Então como é que funciona aqui o Vigor? Ele aumenta o ponto de vida máximo em 10%. Tá? Basicamente isso. Se você tivesse, por exemplo, ali 10.000 de ponto de vida, se você utilizasse esse item, você iria ter 11.000 de ponto de vida. Porque 10% de 10.000 é 1.000. Então 10.000 mais 1.000, 11.000, certo? Só que preste atenção. Se você tiver menos de 10.000, você não vai ganhar 1.000 de pontos de vida. Já este item aqui, se ele tiver no nível 6, né, o meu aqui está no nível 6. Se ele tiver no nível 6, você vai conseguir 1.000 de escudo. Independente se você tem 1.000 de ponto de vida, independente se você tem 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, não importa, porque ele vai te dar 1.000 de pontos de vida através de escudo, tá? Isso aqui é através de escudo. Então, quando você vê aqui, ó, quando você entra com a sua lenda na partida, olha só, tá vendo essa barrinha branca aqui, ó, na parte da vida dele? Isso aqui é o escudo dele, né? Então, ele atualmente tem 6.552 de vida com esse escudo, tá? Vamos equipar aqui o Vigor. Vamos equipar o Vigor. Ele tinha 6.550, né? Agora ele vai ter aqui 5.893. Olha só o quão diferente isso é. Ele tem 5.893 com Vigor e com o itemzinho aqui do Vento Novo, ele vai ter 6.552. Ou seja, ele vai ter 700 a mais de vida, entre aspas, né? Porque não é a vida mesmo dele, é apenas uma vida com escudo. Ele vai ter mais 700 ali de bônus da sua vida através de escudo. Então você já consegue perceber que este item também, assim como a agressão, o item do Vigor também é muito nefado. Tem que ser pelo menos 200 ali, 200 não, 20% do ponto de vida máximo, pelo menos, para fazer sentido. Porque aqui, ó, você vai ter 1.000 através do item, né? Claro, se o seu item vier aqui, vai ter 850, e mesmo assim já vai ser muito mais do que o Vigor, né? Se a sua lenda tiver menos de 10.000 pontos de vida. Então, vale muito mais a pena você utilizar o Vento Novo, tá? Então, estes 3 itens aqui eu utilizaria em lendas específicas e também em determinado modo de jogo, porque não dá para você utilizar o escudo de ataque no X1, porque isso é apenas uma lenda adversária, você precisa pelo menos de 2 para você ativar o escudo de ataque, tá? Aí vai ter lendas, obviamente que você não vai ter todos os 4 aqui equipados, né, desbloqueado ainda, e aí só vai ter o escudo de ataque aí, não tem o que fazer, você vai ter que utilizar o escudo de ataque porque é o único que você tem, tá? Mas se você tiver escolha, se você tiver a opção em utilizar algum desses outros 2 aqui, você pode utilizar tranquilamente, que vai ser mais eficiente do que o próprio Vigor. Tá bom, rapaziada? Se vocês ficaram com alguma dúvida aqui sobre os despertar de ataque e os despertar aqui de defesa,
coloca aqui embaixo na descrição, tá? Que se ficar alguma dúvida aí pertinente, eu posso trazer um outro vídeo explicando mais sobre os despertares, tá? E novamente, você primeiramente vai ter que analisar o tipo da sua lenda, se a sua lenda ela tem uma facilidade maior de você utilizar o raio implacável, se ela tem uma facilidade maior de você utilizar o raio da prudência, como por exemplo a Alice, né, que tem muito stun e você consegue ativar várias vezes. Então isso você vai ter que analisar com calma, você vai ter que analisar a sua lenda específica para você saber qual é o melhor item aqui do despertar para você utilizar na sua lenda, tá bom? Da mesma forma aqui você vai analisar a sua lenda e o modo de jogo para você utilizar aqui um desses 3 itens que eu considero melhores do que o próprio vigor, que também tá bem nefado assim como o agressão, tá bom? Então se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Se você curtiu esse tipo de conteúdo e quer aprender mais aqui sobre os Smash Legends, quer ver mais tutoriais, quer ver mais aqui gameplays, se inscreve no canal e deixa o seu like aqui para eu saber que você está curtindo esse tipo de conteúdo, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos, né? Espero que tenha entendido aqui sobre os itens de despertar de ataque e defesa, tá? E vejo vocês no próximo vídeo.